Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos falar de expressões algébricas ou literais. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like aí para ajudar o canal, tá? Vamos lá. Uso de letras para representar os números. Galera, na matemática é muito comum haver a substituição dos números por letras, tá? Para ficar um processo mais enxuto e os cálculos também ficarem mais enxutos, tá? Como assim? Ficarem mais simples de vocês entenderem, tá? Então é o seguinte, a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, ou seja, aqui essa sentença está dizendo como calcular a área de um retângulo, mas nós vamos representar através das expressões algébricas, tá? Como isso acontece, ou seja, a expressão algébrica seria comprimento vezes largura. Quando nós colocamos área igual a comprimento vezes largura, nós temos a fórmula da área do retângulo, ok? Bem, mais uma situação, onde nós podemos representar utilizando letras. A área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado, ou seja, quando você multiplica o lado pelo lado, é a mesma coisa de ter o lado ao quadrado. Quando nós colocamos área igual ao lado ao quadrado, nós temos a fórmula da área do quadrado, ou seja, nós tivemos aqui sentenças escritas, onde nós podemos escrever como sentenças matemáticas, tá? Então essa uma das funções das expressões algébricas. Você pode pegar várias sentenças e escrever no modelo matemático. Por exemplo, a soma de três números. Então nós temos aqui um número x qualquer, mais um número y qualquer, mais um número z qualquer, tá? Utilizamos três letras diferentes porque não sabemos se os números são idênticos. Então, por via das dúvidas, utilizamos letras idênticas, porque na pior das hipóteses os números serão diferentes. Então, letras diferentes representam números diferentes, ok? Dobro de um número mais 4. Então, represente esse número por uma letra. Então, eu representei por a letra A, mas poderia ser representado por qualquer outra letra do alfabeto, tá? Então, nós temos aqui o dobro de um número, já que eu não sei esse número, eu chamei esse número de A, mais 4, que já está na sentença acima, tá? Então, note que é só você fazer a substituição do número desconhecido pela letra. E você não deve se apegar é sempre uma letra tal, uma letra X, uma letra Y, uma letra Z. Não, a letra ela só vai ser fixada se a questão já trouxer. Se a questão não trouxer apenas a sentença, você pode representar com a letra que você quiser. Se você quiser representar, em vez da letra A, uma letra D, em vez da letra A, uma letra T, você poderia representar, tá? Sem problema nenhum. O dobro do quadrado de um número, menos 5. Vamos lá. O quadrado de um número, ou seja, um número ao quadrado. Eu representei aqui pela letra B, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Então, nós temos aqui B ao quadrado. Como é o dobro desse número ao quadrado, então vai ser 2B, tá? E menos 5, o resultado que deu aqui, menos 5. Por isso que tem o menos 5 aqui, ok? Então, nós temos as sentenças que podem ser representadas por expressões algébricas, tá? Na matemática, substituindo o número pela letra. Por isso que recebe o nome de expressão algébrica ou literal. Vamos lá, galera. Olha só. Quando nós temos a área aqui de um quadrado, então nós temos aqui um lado x por um lado x, então nós temos x ao quadrado, então indica o quadrado de um número, ou seja, a expressão x ao quadrado representa um número ao quadrado. A expressão 4y representa o quádruplo de um número, sendo que esse número foi representado pela letra y, tá? Aqui no nosso caso. Quando você tem a letra C dividido por 2, sempre que você pegar uma letra e dividir por 2, vai estar representando a metade de um número. Se fosse dividido por 3 aqui, seria a terça parte de um número. Se fosse dividido por 4, seria a quarta parte de um número. Tá? E assim em diante, ok? Vamos lá. As expressões algébricas também servem para representar situações práticas. Por exemplo, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então, abaixo nós temos uma piscina, onde nós temos um comprimento, tá? E nós temos uma
largura. Então, no comprimento eu chamei aqui da letra C e largura eu chamei da letra L. Mas você poderia representar por outras duas letras aqui diferentes, tá certo? Vamos lá. Perímetro nós sabemos que é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, nós temos o comprimento aqui embaixo e temos o comprimento aqui em cima. Então, o comprimento aparece duas vezes. Nós temos a largura à esquerda e a largura à direita. Então, a largura aparece também duas vezes. Então, nós temos comprimento duas vezes, então nós temos duas vezes o comprimento. Temos largura duas vezes, então temos duas vezes a largura. Ou seja, o perímetro da piscina é o dobro do comprimento mais o dobro da largura. Então, note que situações geométricas também podem utilizar as situações algébricas, tá? Então, nada impede você representar uma situação geométrica utilizando álgebra, beleza? Seguinte, vamos lá, mais um exemplo. Aqui nós temos um retângulo onde o comprimento dele é 4x mais 1, tá? Então nós temos aqui o comprimento 4x mais 1 e a largura dele é 2x. Aqui na parte superior também será o comprimento 4x mais 1 e a largura aqui do lado esquerdo também será 2x. Então o comprimento é 4x mais 1 e a largura 2x, tá? Então, parecido com o exemplo anterior, nós temos o comprimento duas vezes. Então, por isso que tem 4x mais 1, depois 4x mais 1 de novo, que é a parte de baixo e a parte de cima aqui. A largura nós temos também duas vezes, a parte do lado direito e a parte do lado esquerdo, tá? Então, somando letra com letra, número com número, tá ok? Então, 4x mais 4x dá 8x, mais 2x, 10x, mais 2x, 12x, tá? E 1 mais 1, 2. Então, gente, só para deixar bem claro, você não pode somar, por exemplo, 4x mais 1 e colocar 5x, tá? Essa soma é errada. Você só pode somar 4x com 4x, com 2x, com 2x. O número 1 aqui, como ele não tem a variável, então você não pode somar com a parcela que tem variável, tá? Então, só variável com variável, número com número. Vamos lá. Aqui nós temos um triângulo aparentemente escaleno, ok? Então, nós fazemos aqui o seguinte, ele quer saber o perímetro. Note que nesse triângulo aqui as medidas possuem tamanhos diferentes, tá? Então, nós vamos colocar aqui apenas a soma. 3x menos 2, mais 2x mais 6, que está bem aqui, mais o x mais 8, que está bem aqui, tá? Novamente, somando apenas as variáveis primeiro, para depois somar os números. 3x mais 2x, nós temos 5x. Mais 1x, nós temos 6x, tá? Então, 8 mais 6, 14. Menos 2 aqui, ó, dá 12. Então, o perímetro desse triângulo é 6x menos 12, beleza? Seguinte, nós podemos ter uma situação cotidiana representando também, sendo representada por uma expressão algébrica. Então é o seguinte, para fazer um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40, ok? Então essa taxa aqui ela não muda, beleza? Independente da distância do frete. Mais R$1,50 por quilômetro rodado. Então a cada quilômetro que ele rodar, ele vai cobrar R$1,50. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um frete, tá? Que é a mesma coisa de carreta, num percurso de ida e volta de X quilômetros. Então, galera, P de preço é igual aos R$40 fixos. R$1,50 é representado por 1,5 aqui. E esse X representa a quantidade de quilômetros, ok? Então, a expressão 40 mais 1,5x representa o preço cobrado pelo Geraldo, beleza? Então, vamos lá. Há alguns tipos de expressões algébricas. Aqui nós vamos falar de 3 tipos. Nós vamos falar da expressão algébrica inteira, tá? Quando é uma expressão algébrica, ela é dita inteira. Expressão algébrica, quando não contém variável ou variáveis no denominador, ela é dita uma expressão algébrica inteira. Ou seja, aqui na parte de baixo da fração não pode aparecer, tá, as variáveis, ou seja, não pode aparecer letras aqui embaixo no denominador, tá? Então 3x menos 5, o denominador nem apareceu aqui, que no caso seria 1, mas ele nem apareceu. Então 3x menos 5 é dito uma expressão algébrica inteira.
2 sobre 5x. O x está multiplicando aqui, ó, o 2, tá? Ele não está aqui no denominador. Quem está no denominador é o 5, então é uma expressão também inteira. X ao quadrado y dividido tudo por 3. Então, como não tem a letra aqui embaixo, está apenas o 3, tá? É uma expressão algébrica inteira. 5a mais 4b, tudo sobre 7. Anote que aqui só tem o 7, não tem letra nenhuma aqui acompanhando ele. Então, é uma expressão algébrica inteira, tá? A expressão algébrica fracionada ou fracionária, quando a expressão algébrica contém a variável, tá? Então, agora tem que ter a variável para ser uma expressão algébrica fracionária, tá? Tem que ser uma expressão com o denominador tendo letras, ok? Então, 2a sobre 5b. Então, apareceu a letra aqui no denominador, é algébrica fracionária. X ao quadrado sobre y. Apareceu a letra no denominador, é algébrica fracionária. 2x menos 3y, tudo sobre a. Apareceu a letra aqui no denominador, então é uma expressão algébrica fracionária. 2 sobre a ao quadrado mais 3b. Se apareceu uma ou mais letras no denominador, então é uma expressão algébrica fracionária, tá? Então, inteira não tem letra, fracionária tem letra aqui no denominador, tá? Respectivamente, tá? Ambos são nos denominadores. E a última expressão algébrica que a gente vai abordar nessa aula é a expressão algébrica irracional, viu, gente? Olha só, quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis, ou seja, uma letra ou mais, no interior de um radical, ou seja, no interior de uma raiz qualquer, ok? No interior de uma raiz qualquer, se você tiver letras ou várias letras, ela é dita uma expressão algébrica irracional. Então, aqui nós temos raiz quadrada de x vezes y. Então, a letra ou as letras estão dentro da raiz. Então, ela é algébrica irracional. A sobre 2 vezes raiz quadrada de b. Então, aqui nós temos uma raiz na expressão algébrica e a letra está dentro do radical, tá? Então, nós temos aqui uma expressão algébrica irracional. Bem, raiz quadrada de x ao cubo mais y ao quadrado. A raiz aqui, dentro dela, tem as letras, que são as variáveis. Então, é uma expressão algébrica irracional. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido bastante o conteúdo. Até a próxima aula.